Olá, amigos. Começamos um papo hoje cedo porque as notícias são preocupantes. Agradeço a via celular, Éder Neves, Felipe Alberto. Obrigado a todos. Sejam bem-vindos e já peço desde já, é ótimo, o compartilhamento de vocês. Todos os comentários serão lidos em seguida, como sempre. E sou muito grato pela participação de todos. O que me chama a atenção nos jornais hoje é a notícia publicada primeiramente pelo jornal O Estado de São Paulo, com uma fala do general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa. A manchete do Estadão diz que o Supremo pode ser indutor de violência, diz general da reserva. Em seguida, aqui a explicação da fala do general, que, abre aspas, teria dito o general Lessa ao Estadão: se acontecer tanta rasteira e mudança da lei, aí eu não tenho dúvida de que só resta o recurso à reação armada. Aí é dever da Força Armada restaurar a ordem, mas não creio que chegaremos lá. Essas são as palavras do general. O que está dito aí? O general está ameaçando o Supremo Tribunal Federal? O general está a dizer que haverá uma intervenção militar ou golpe, como outros preferem? Eu entendo que não. A gente tem que ter cuidado com essa notícia. Eu não brinco com essa história de intervenção militar, eu não brinco com essa história de ruptura institucional. Então essa coisa é muito séria e nós precisamos ter ponderação, inclusive ter cuidado em analisar esta fala. Quando ele diz que se acontecer tanta rasteira e mudança da lei, eu não tenho dúvida que só resta o recurso à reação armada. Me parece que ele está falando da reação da população e não necessariamente a reação da força. Porque a população que tem que respeitar a lei, que tem que respeitar as instituições, que tem que acreditar na democracia, que tem que acreditar na justiça, estaria assim sem razão para continuar a acreditar. E como não aceita os acertos de gabinete para livrar um condenado da prisão, para livrar um condenado da cadeia, a população radicalizaria e partiria para um confronto armado, a via armada, a radicalização, a violência. E, ocorrendo a violência, aí, abre aspas novamente para a fala do general, é dever da Força Armada restaurar a ordem, mas creio que não chegaremos lá. Essas são as palavras dele. Então, o que está sendo tratado já de antemão como uma ameaça de intervenção militar, eu acho que a notícia está um pouco distorcida. Me parece uma análise de cenário que o general faz e que a população vai se radicalizar caso o STF faça o acerto, e aí as Forças Armadas têm o dever de restaurar a ordem. E é verdade. E aí, no caso, não é a ordem relativa à segurança pública, à criminalidade comum. É a ordem por haver ruptura institucional por parte do Supremo Tribunal Federal, que, ignorando a legislação e a sua própria jurisprudência, estaria a proteger um condenado, e a população passa a não reconhecer mais o ordenamento jurídico como limite. E aí a força entra para restaurar a ordem, conforme ele mesmo diz. Então veja, eu sei que muitas pessoas querem uma intervenção militar porque não aguentam mais o estado de coisas. Eu sei que outras pessoas querem uma intervenção militar porque isso é um combustível para a sua luta política. Eu estou falando da esquerda,
A muita gente da esquerda interessa uma ruptura institucional com intervenção militar, porque isso reacende o fantasma da vida deles e eles invertem o jogo, passam o papel de vítima. Mas não me parece que é isso necessariamente que quis dizer o general, conforme já expliquei aqui. Assim que passei os olhos sobre as notícias, me pareceu uma ameaça do general. Pensando um pouco, lendo com calma, eu vi que é uma análise de conjuntura. E as pessoas que torcem para que uma intervenção aconteça, eu peço prudência. Eu sei que é duro acreditar nessa corte que nós temos, eu sei que o momento é muito difícil, mas quando você pede para a última instância do exercício do poder, que é o poder armado, é aquele que tem o poder da violência, o uso da força, agir em seu nome, você está pedindo para que ele faça algo com que, no sentido daquilo que você concorda. Mas e depois que ele fizer isso, se ele se voltar contra você, o que acontece contigo? Você vai recorrer a quem? Você não tem a quem recorrer. E aí é que o bicho pega. E isso pode acontecer, porque as consequências são imprevisíveis. Hoje, você parte da premissa de uma força idealizada, nacionalista, não corrupta, protetora do povo, da nação, de todos esses valores. Mas e depois? E no exercício do poder? E na reorganização social? Vai ser sempre assim? Ou vocês acham que todo mundo, no Exército, por exemplo, uma organização de mais de... Todas as forças que dão mais de 300 mil homens, todo mundo pensa igual lá? Vocês acham que em 64, no período em que os militares governaram o Brasil, todo mundo pensava igual no Exército? É claro que não. Na Marinha, na Aeronáutica? Claro que não. Então é um jogo de tensões muito complexas. E que, por essa razão, e também pelo princípio de que Forças Armadas não foram constituídas e nem construídas para governar nada, é por isso, é preciso ter a devida prudência. Não farei, não esperem de mim que saia gritando, pedindo por intervenção. Eu entendo quem o faz, mas como tenho um grau de compreensão diferente, porque eu estudei, eu li, eu penso, tenho responsabilidade como pessoa pública, também eu tenho obrigação de fazer os devidos alertas para onde isso pode descambar. Essa é a minha primeira obrigação. Não é ficar apoiando A, B ou C. A primeira obrigação é fazer isso. Os contextos são diferentes, conforme eu já avisei diversas e diversas vezes, já expliquei isso. Em 64 havia os comunistas com luta armada, a guerrilha sendo montada, já no pré-64. O contexto internacional, a União Soviética, Cuba, fomentando tudo, fomentando a luta armada, e o que não há hoje. Ah, mas a esquerda tem o MST. O MST não suporta um batalhão da Polícia Militar, se for autorizada a agir. Então não é por aí também. A situação é diferente. E ela é de difícil interpretação hoje, porque o inimigo, diferente de 64, ele não é claro, ele não veste uniforme, ele não está dizendo que ele quer enfrentar, dar tiro e explodir coisa. Quem está caminhando para a ruptura é a própria Suprema Corte, aquela que deveria ser a guardiã da Constituição. Ah, Paulo, mas a Constituição prevê a intervenção militar no artigo 142, como muita gente gosta de falar. Não é verdade. Eu estou aqui com a Constituição Federal, vou ler aqui o artigo 142.
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas à base da hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Não diz que as Forças Armadas têm iniciativa de agir. Você pode até fazer uma interpretação extensiva e colocar aqui que na garantia da lei e da ordem, se um dos poderes estiver fomentando a desordem, as forças podem agir. Mas o que está mais claro e expresso aqui é que elas agem na iniciativa dos poderes, tá? Então, cuidado com a mitificação que existe por aí de dizer coisas A, dizer B, dizer C, só por quem não tem responsabilidade. Não é o meu caso, eu tenho responsabilidade e não vou brincar com isso aqui. Há uma passagem bem interessante do período dos governos militares relativas ao Pedro Aleixo. Pedro Aleixo é o homem que hoje dá o nome da Fundação de Estudos, que é ligada ao PSC, o Partido Social Cristão, partido do qual eu faço parte hoje. Voltei a fazer parte. Pedro Aleixo foi vice-presidente da República no governo Castelo Branco. E quando da edição do AI-5, Ato Institucional número 5, houve restrição de direitos e garantias, uma série de coisas, o Pedro Aleixo se posicionou contra o AI-5. E ele foi falar com o presidente, e o presidente disse, mas o senhor não confia em mim? E o Pedro Aleixo respondeu, não tenho receio em relação ao presidente, eu tenho medo do guarda da esquina. Essa frase é extremamente feliz e profunda. O que ele estava querendo dizer aqui? Que num regime de exceção, quando você empodera e tira garantias ou limites de ação, você não está empoderando simplesmente aquele que está mais preparado e que tem noção de como deve agir e o melhor agir. Você está empoderando também aquele que não tem tais limites, não tem devido preparo e que, por essa razão, é induzido a agir de forma abusiva. Que você dá meios a alguns de exercer poder sem estar preparado para tal. E aí, inumerosos, né? E aí você pode estar abrindo a porta para que abusos aconteçam sem que o controle seja possível. Essa é a frase do Pedro Aleixo, que eu gostaria que todos vocês pensassem. Não tenho receio em relação ao presidente, eu tenho medo do guarda da esquina. Então vocês não têm receio do general, mas vocês podem ter receio do recruta que não está preparado, mas que estará empoderado. Entendem? Então é muito complexo isso, gente. Não é simplesmente vão lá, coloquem diesel nos tanques, tomem o poder e resolvam as coisas. Podem não resolver, podem piorar muito ainda. E, de qualquer maneira, não é uma ameaça de intervenção que eu vejo na fala do general. A dona Rose está dizendo, você mudou de lado? Não, eu não mudei de lado, dona Rose. Eu estou do lado onde eu sempre estive. No lado no qual eu sempre estive. Que é da legalidade, que é da responsabilidade, que é da liberdade. Não estou criticando o 64, nem criticando as Forças Armadas. Estou fazendo aqui uma análise histórica e uma ponderação sobre o que isso tudo representa, aonde isso pode levar. Não é brincadeira. Eu não brinco com isso. Eu não brinco com isso e não vou brincar. E não adianta ficar me pressionando para isso.
Eu gostaria que prestasse atenção em cada palavra correta, em cada palavra que eu disse aqui. O momento é de preocupação, eu estou preocupado, sendo cuidadoso. Estou falando até num ritmo mais lento, para ser claro, para não ser um incitador de desordem, porque eu tenho responsabilidade, que eu não quero induzir ninguém a fazer besteira. Não é mudar de lado, isso aqui não é a guerrinha entre esquerda e direita, só não. Quando você fala em ruptura, é muito mais amplo. Sem limite da lei, sem ter uma instância maior, é muito além de direita e esquerda. Os regimes de esquerda, totalitários, que massacram pessoas, alguns deles também foram instaurados num primeiro momento sobre bons propósitos. Vocês têm que pensar sobre isso também. Agora, a culpa de tudo isso, a culpa da confusão está na cabeça das pessoas e que muita gente está confundindo tudo, é do Supremo Tribunal Federal. Tem um rapaz aqui, acho que é Gustavo o nome dele, está dizendo, você é mais um babaquinha, não sei o quê. Babaquinha é você, seu animal, idiota. Não entendeu uma vírgula do que eu estou dizendo aqui, não conhece nada de história, não conhece nada de direito, não conhece nada sobre a própria organização das Forças Armadas e os valores e as tensões que elas existem, que convivem dentro delas. Irresponsável. Pode sumir da minha transmissão, se é para vir aqui me ofender, para ser pedindo para eu ser irresponsável. Moleque. Não esperem de mim molecagem. De dizer que tem que romper, que tem que tacar fogo, tem que explodir tudo. Eu tenho responsabilidade e não farei isso. Estou convidando todo mundo a fazer uma reflexão. Também tenho dificuldade de entender o momento. É a Suprema Corte induzindo a ruptura. Ruptura que ninguém sabe onde é que vai parar. Ou vocês acham que é fácil para os militares tomar uma decisão assim, se tiver que tomar? É claro que não é fácil. Muito difícil. Os próprios presidentes militares, acham que eles não sofreram no exercício do poder? Claro que sofreram. A missão deles não era aquela, o objetivo da força, o objetivo não era aquele. Não foram treinados para aquilo. É uma missão em glória. Então não vamos terceirizar a responsabilidade e também ser bobos aqui de ficar pedindo. Enfim, o que eu peço mesmo, isso eu posso pedir, é que vocês compareçam às ruas nesta terça-feira, depois do expediente de trabalho, e manifestem-se como cidadãos. Isso é o que resta, isso você pode fazer. Isso é legal, você não corre risco, ninguém corre risco. E o máximo que você vai poder fazer é despertar aqueles cachorros do Supremo Tribunal Federal. Dizer que aqui tem uma sociedade vigilante. Não esperem de mim irresponsabilidade nesse tipo de assunto. Eu não terei. Nesse tipo de assunto, eu sou muito responsável. Eu procuro ser em todos. Mas nesse eu tenho mais cuidado ainda. A outro, viu que você se corrompeu. Ah, eu me corrompi. Nossa, estou vendido para os comunistas. Por favor, pelo amor de Deus. É bom pedir uso da força quando você concorda com quem deve ser o alvo. Eu quero ver pedir o uso da força quando a força resolve que o alvo é você. Esse risco sempre há. Por isso que o cuidado deve ocorrer, gente. Eu até entendo a ansiedade de todo mundo, mas não é o meu papel ser ansioso. Meu papel é, inclusive, conter ansiedades. Ok? Obrigado, a gente fala durante o dia, conforme as informações forem surgindo. Obrigado a todos que comentaram, obrigado a todos que ouviram atenciosamente, que compartilharam, e peço calma
a cada um de vocês. Um abraço.